noite. O ministro da Saúde disse hoje que a vacinação dos grupos prioritários deve ser concluída em setembro. Ele não explicou que números embasam essa previsão, nem mencionou que ela representa um atraso de 4 meses em relação ao prognóstico anterior do governo. Mas, ao anunciar a nova data, Marcelo Queiroga disse que a campanha de imunização tem andado cada vez mais rápido, quando, na verdade, neste momento, ela está perdendo velocidade dia a dia. Epidemiologistas alertam que isso é terreno fértil para o surgimento de novas variantes do vírus e aumenta o risco de novas ondas de contágio mais adiante. Os desafios das cidades brasileiras para fazer a imunização avançar. Abril já é o mês mais letal da pandemia em São Paulo. Aumento de casos nos países vizinhos e a preocupação com a variante brasileira. Cúpula de líderes mundiais sobre o clima. Presidente Bolsonaro deve insistir na ideia de financiamento internacional para combater o desmatamento. Nova meta europeia para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E os gols da noite: Palmeiras e Atlético Mineiro em campo pela Libertadores. Começamos conferindo o andamento da vacinação contra a Covid. Nas últimas 24 horas, 349.900 pessoas receberam a primeira dose. Desde o início da campanha, foram pouco mais de 27.500.000, o que representa 13% da nossa população. A segunda dose já foi aplicada em quase 11 milhões de pessoas, pouco mais de 5% dos brasileiros. Nós temos mais números de vacinação para mostrar, mas antes vamos a Brasília, porque nesta quarta-feira o ministro da Saúde falou algo muito importante a esse respeito. Ele disse que a imunização dos grupos prioritários só será concluída em setembro. O governo vinha afirmando que acabaria em maio. Fabiano Andrade acompanhou a entrevista coletiva de Marcelo Queiroga e agora nos faz um relato ao vivo. Boa noite, Fabiano. Uma boa noite para você também, Renata. Uma excelente noite para todo mundo ligado no Jornal da Globo. Apesar dessa previsão, o ministro Marcelo Queiroga não mostrou dados concretos que possam confirmar essa nova expectativa. Fontes do Ministério da Saúde afirmaram que a pasta está se adequando à realidade depois de previsões excessivamente otimistas e igualmente sem dados precisos do ex-ministro Eduardo Pazuello. Só para a gente se lembrar, há pouco mais de um mês, no dia 15 de março, Pazuello falou numa entrevista coletiva que 88% do público prioritário estaria vacinado em abril e que provavelmente a vacinação desses grupos seria concluída em maio. Nesse mesmo dia, o ministro deu como certa a previsão de que o Brasil teria 562 milhões de doses ainda esse ano. O público prioritário é de 77 milhões de pessoas, inclui aí idosos, pessoas com comorbidades e várias categorias profissionais. Hoje, o ministro Marcelo Queiroga reviu essa previsão de Eduardo Pazuello. Levando em conta o atual ritmo de entrega das doses, o ministro prevê que a vacinação dos prioritários deve levar pelo menos mais 4 meses. Em relação à vacina, vocês têm acompanhado que o processo de vacinação do Brasil ele tem ocorrido cada vez mais célere e nós vamos, se continuar nesse ritmo, até setembro atingir a imunização da população prevista no Programa Nacional de Imunização. O nosso objetivo é que isso ocorra antes, né? Até porque o esforço que estamos aqui envidando, ele deve resultar em novas doses de vacina. Eu não posso aqui dizer taxativamente a vocês que tenhamos 40 milhões, 35 milhões ou 45 milhões de vacinas em maio, porque isso depende da chegada desses insumos aqui ao Brasil. Voltando aos números, nós vamos ver agora que, na verdade, a vacinação está perdendo velocidade e não ganhando, como afirmou o ministro. Neste gráfico aqui, a média diária de primeiras doses aplicadas. Esse número é importante porque é ele que mostra a velocidade que a vacinação está
com que velocidade a vacinação está avançando na população. Quanto mais gente vem para o bonde da vacina. Essa média, a gente vem caindo continuamente e agora está em pouco mais de 366 mil doses diárias. No início de abril, a gente vê aqui, ela chegou a algo como 644 mil por dia. Quando a gente considera o total de doses aplicadas por dia, primeira e segunda, o número também vem caído e, para piorar, as linhas estão se distanciando. É aquilo que a gente sempre está avisando aqui no Jornal da Globo. Isso significa que a maioria da vacinação atualmente é de pessoas recebendo a segunda dose que já estava reservada para elas, e não de novas doses que estão chegando para ampliar a vacinação. É a escassez de doses que explica tudo que a gente está vendo aqui. Os 27 milhões de vacinados até agora são do grupo prioritário, ou seja, ainda faltam, a gente vê aqui, 49 milhões e 700 mil pessoas só dos grupos prioritários. Para cumprir esse programa, o governo precisaria vacinar um ritmo de pelo menos 305 mil doses por dia. É para onde caminha a linha média de vacinação que a gente acabou de mostrar. Considerando esse novo cronograma, fica cada vez mais difícil a ideia, a meta de vacinar todos os brasileiros adultos até o final do ano. Só a partir de outubro a gente começaria a vacinar o restante da população acima de 18 anos, fora dos grupos prioritários, e são quase 83 milhões de pessoas. Agora a gente vai voltar para o Fabiano Andrade, porque Fabiano tem um outro problema na fala do ministro. Você acompanhou a fala toda. Ele basicamente empurra a conta desse atraso para o COVAX Facility, quando a gente sabe muito bem que esse consórcio liderado pela OMS é responsável por uma fatia minoritária, bem minoritária do nosso cardápio de vacinas. É verdade, Renata. O governo, nós, os cidadãos, pagamos por 10 milhões e meio de doses desse consórcio. É uma pequena parte desses 562 milhões esperados. O consórcio COVAX disse que o Brasil vai receber 4 bilhões de doses no mês que vem, em maio. A vacina é a de Oxford, que é fabricada na Coreia do Sul. No mês passado, o Brasil já recebeu 1 milhão de doses do COVAX, mas ainda não há nenhuma data concreta para a entrega do restante. Faltam, portanto, 5 milhões e meio de doses. O ministro Queiroga disse que a dificuldade para conseguir essas vacinas não é uma exclusividade do Brasil. O calendário é sujeito às entregas. Primeiro, COVAX Facility. É uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, que é referida como um padrão de excelência. E o que ocorre? COVAX Facility não nos entrega o que foi acordado. Não é? Então, veja, insumos que vêm de outros países. Há uma carência desses insumos. Isso não é uma questão do Brasil. Isso é uma questão mundial. Então, não ter atingido a meta dos 78 milhões se deve a esses aspectos, se deve aos aspectos regulatórios. O Ministério da Saúde não vai colocar vacinas que não foram aprovadas pela Anvisa. Também há algumas dificuldades internas, principalmente pela falta de insumos. O Butantan previa totalizar a entrega das 46 milhões de doses contratadas ainda esse mês. Mas por causa da falta do IFA, que é importado, a produção foi interrompida por 13 dias. A previsão é que, em 10 de maio, o Instituto conclua o primeiro contrato com o governo. E, a partir daí, serão mais 54 milhões de doses no outro contrato. Já a Fiocruz deve encerrar abril com 18 milhões de doses. É um número abaixo da expectativa de 21 milhões do Ministério da Saúde. E a Sputnik, que o Brasil prometeu comprar 10 milhões de doses se a vacina receber o aval da Anvisa, ainda não apresentou documentação suficiente para conseguir essa aprovação. É o preço que o país está pagando por ter começado a negociar tarde demais a compra das vacinas. O infectologista Júlio Croda comentou sobre o atraso no calendário de vacinação. A gente está saindo da segunda onda em alguns estados, flexibilizando as medidas de isolamento, e nós não teremos vacina suficiente no primeiro semestre. Então, a chance da gente ter uma terceira onda é muito grande, com baixa cobertura vacinal. Então, a gente vai viver os piores momentos da pandemia que já foram vistos em março e abril, novamente daqui 2 meses.
E agora falamos de São Paulo, que sofreu muito em março e não encontrou alento em abril. O mês nem terminou, faltam ainda 9 dias e já é o mais letal da pandemia no estado. Foram quase 16 mil mortes até esta quarta-feira. Ao vivo, a Patrícia Falkowski ajuda a gente a entender a situação paulista. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata. Boa noite para você, para todos que estão nos assistindo aqui no Jornal da Globo. Olha, já tem praticamente um mês que o estado está num patamar de mais de 900 mortes diárias. Se a gente olhar desde o início da pandemia, já são mais de 90 mil óbitos. Aí nós preparamos um gráfico com a evolução das mortes nos últimos meses. Vamos acompanhar. Março tinha sido, inclusive, o mês com o maior número de mortes, mas agora já temos outro recorde em abril, 15.975. Os especialistas, eles vinham prevendo isso, né? A gente vem mostrando aqui no JG, porque os indicadores estão, sim, num patamar muito alto. E a perspectiva para os próximos 15 dias ainda não são boas. Falar em controle de pandemia é uma completa loucura, não está nada controlado, a gente não vê nenhum sinal de alento, um sinal que, olha, estamos numa situação muito melhor, esses números vão cair a uma velocidade muito rápida, tá? Nenhum modelo nosso está apontando para isso. O que a gente tem apontado é ou uma estabilidade ou uma queda tênue. E o coordenador do grupo Covid Analytics da PUC-Rio acredita que a tendência é que São Paulo tenha uma média diária de 750 óbitos por pelo menos 2 semanas. Observe que os indicadores atuais revelam uma dificuldade de controlar a pandemia aqui no estado. Na comparação com 14 dias atrás, casos e mortes estão dentro do critério de estabilidade. Já as internações diminuíram 17%. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 82%. Para os especialistas, esse nível de ocupação indica que o estado segue com problemas no sistema de saúde. Lembrando ainda que, de acordo com o Plano São Paulo de reabertura econômica, o estado só deixaria a fase vermelha com a taxa de ocupação abaixo de 75%. Ainda assim, a gente já está naquela transição para a próxima fase, a laranja, que tem menos restrições. Renata. Obrigada pelas informações, Patrícia. Escassez de doses, como a gente viu aí em gráficos e nos relatos dos repórteres, e estrutura precária para conservar as vacinas estão entre os principais desafios dos municípios para acelerar a imunização. É um raio-x que abrange praticamente todos os municípios brasileiros, 5.569, para ser exato. O exame traz resultados ruins e grandes desafios para tentar acelerar a vacinação contra a Covid-19 no país. A pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva e pelo Movimento Unidos pela Vacina ouviu os gestores de saúde em cada cidade. A falta de vacina foi apontada como o principal problema em quase metade dos municípios. Um exemplo disso é que em Boa Vista e João Pessoa, a vacinação foi suspensa hoje por falta de doses. O Sistema Único de Saúde sofre também com a falta de infraestrutura. 40% dos municípios não têm geladeira com medição de temperatura e alarme em boas condições para a conservação das vacinas. Como nós não temos vacina em quantidade suficiente, ela chega de forma muito picada nessas localidades. E isso dificulta muito o controle e a armazenagem. Em quase 20% dos postos não há internet para registrar as imunizações. 12% nem tem computadores. É uma infraestrutura que não se modernizou, que não recebeu investimentos ao longo do tempo. Então, a vacinação não é agendada, a vacinação não é registrada rapidamente e sequer a gente consegue usar a informação para resgatar quem ainda não está vacinado ou para quem faltou na segunda dose. Os pesquisadores também identificaram que a falta de comunicação atrapalha e muito o processo de vacinação. Não ter um calendário fixo para todas as cidades gera desorganização. Outro grande problema é a falta de profissionais para que os postos de vacinação possam funcionar em horários mais abrangentes.
como nos fins de semana, por exemplo. É preciso que os profissionais de saúde queiram trabalhar no SUS, que se orgulhem de trabalhar no SUS, e isso, nesse momento, né, desanima um pouco. Como que as pessoas vão querer trabalhar num lugar que não tem internet, num lugar que ele é muito depreciado, né? É muito inadequado, não oferece condições de trabalho que estimulem os profissionais de saúde, né? Nós não conseguimos contato com o Ministério da Saúde nem com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde para comentar o resultado dessa pesquisa. Agora, atualizando os números, nesta quarta-feira o Brasil registrou 3.157 mortes por Covid-19, um número menor do que no mesmo dia da semana passada, e isso fez com que a média móvel recuasse um pouquinho mais em relação a ontem e agora está em 2.787 óbitos diários, o que a gente sempre repete aqui, ainda é um patamar altíssimo, o maior do mundo nesse momento. Isso é, do ponto de vista percentual, uma estabilidade. 1% menos do que há 14 dias é a tendência que está indicada aí. Já a média de casos está, no momento, em 63.507 infecções por dia, estável em relação a 2 semanas atrás. Ao todo, desde o início da pandemia, 381.687 pessoas morreram de Covid no Brasil e mais de 14.122.000 testaram positivo. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais começaram a testar em macacos uma vacina contra a Covid-19. Testes em humanos devem acontecer no segundo semestre. Para fazer a vacina contra o coronavírus, chamada provisoriamente de Spintec, os pesquisadores usam uma bactéria para produzir proteínas do vírus em laboratório. Depois de purificada, essa proteína é usada como vacina. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações financia 15 projetos de imunizantes que estão em desenvolvimento no país. 3 em estado avançado. Um deles é a Spintec. Na Universidade Federal de Minas Gerais estão sendo desenvolvidas 7 vacinas e esta foi a que apresentou os melhores resultados em testes feitos em camundongos. Segundo pesquisadores, nenhum animal teve a doença. Depois dessa fase, a universidade entrou em contato com a Anvisa, que pediu uma nova etapa, que os testes fossem feitos em macacos. Os roedores, eles têm uma certa similaridade com a fisiologia, vamos assim dizer, dos seres humanos. Mas os primatas têm uma fisiologia muito próxima do ser humano. É por isso que nós utilizamos também os primatas para chegar até uma vacina, um medicamento. Os macacos da espécie mico-estrela vão receber a vacina e serão acompanhados durante o período do experimento, que deve durar entre 30 e 45 dias. Os animais vão ter um chip para monitoramento. Quando o estudo acabar, serão encaminhados ao IBAMA para serem soltos na natureza. A previsão é que, se tudo correr bem, os testes em humanos comecem em novembro e que a vacina seja licenciada emergencialmente no ano que vem. Está muito claro que a Covid veio para ficar. Então, provavelmente, ela vai se comportar como se fosse o vírus da gripe, por exemplo, né? Ou seja, a gente vai ter que vacinar de tempos em tempos. A gente ainda não sabe se é de ano em ano, se é de 2 em 2 anos. Então, o que a gente está fazendo é criando autonomia brasileira para que no próximo ciclo de vacinação a gente não sofra esse mesmo pinga-pinga de vacinas que a gente está assistindo agora. É uma vacina de excelente qualidade que trouxe uma robustez na resposta de anticorpos, celulares. Então, são várias respostas muito importantes que traz para a vacina mineira uma perspectiva muito grande de ser uma vacina bastante importante para o Brasil. O espalhamento da variante brasileira do novo coronavírus é motivo de alerta em vários países da América do Sul. Na ponte de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, nessa quarta-feira, ninguém passava. O governo argentino fechou esse que é um dos principais acessos da fronteira entre Brasil e Argentina, depois que caminhoneiros bloquearam a passagem. Um protesto contra a exigência dos argentinos da apresentação do exame PCR contra a Covid para poder entrar no país. A Argentina vive o pior momento do país na pandemia, com uma escalada no número de casos.
E o Uruguai viu disparar o número de mortes. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a taxa de contaminação também aumentou bastante em países como Peru, Colômbia, Equador e Venezuela. Restringir a entrada de brasileiros é uma preocupação dos vizinhos. É que boa parte do aumento do número de casos nesses países tem relação direta com a dispersão da variante brasileira do coronavírus pelo continente. O pesquisador Fernando Spilk coordena uma rede de laboratórios ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que sequencia o vírus no Brasil. Ele diz que laboratórios dos países vizinhos vêm identificando a variante brasileira, a P1, em muitos dos novos casos. E são variantes com alta transmissibilidade e com a possibilidade de levar a casos mais graves, ao que tudo indica os estudos realizados até agora. Depois que ela começa a se transmitir facilitado, né, por questões sociais, aglomerações, etc., aí a gente tem observado problemas. O médico Samir Ribeiro mora e trabalha em Buenos Aires, na linha de frente, atendendo pacientes com Covid. Este ano, ele perdeu a mãe e uma tia para a doença no Brasil. Agora vê as UTIs lotarem nos hospitais argentinos. A dor existe, está no peito, a dor. Infelizmente, perder uma mãe não é fácil. Uma mãe jovem que poderia ter vacinado precocemente, e a gente tem que continuar lutando para aqueles que ficaram. Ao nosso povo brasileiro, ao povo argentino. Hoje, em Buenos Aires, enfermeiros protestaram pela falta de profissionais da saúde no combate à pandemia. Para o pesquisador, Brasil e países vizinhos precisam aumentar os exames de sequenciamento genético para rastrear a disseminação da variante brasileira e ampliar a vigilância nas fronteiras. Precisaria de ações mais coordenadas nesse sentido para evitar a dispersão, principalmente de variantes que chegam de fora do continente. E dentro do continente, sem dúvida, né, muito maior restrição na movimentação de pessoas. Agora vamos para os Estados Unidos. Um dia depois da condenação do assassino de George Floyd, o Departamento de Justiça, que corresponde ao nosso ministério, anunciou uma ampla investigação sobre as práticas da polícia na cidade de Minneapolis, onde ocorreu o crime. Quem detalha isso para nós ao vivo de Nova York é o Ismar Madeira. Boa noite, Ismar. Boa noite, Renata, para você e para todos. Olha, a investigação federal vai apurar se o Departamento de Polícia de Minneapolis segue um padrão ou uma prática de policiamento ilegal ou inconstitucional, se há uso de força excessiva, incluindo a ação durante protestos, e se tem conduta discriminatória. Os investigadores vão avaliar o treinamento de policiais e verificar se os sistemas de responsabilização existentes hoje são eficazes para garantir que os policiais ajam de acordo com a lei. Se forem encontradas ilegalidades, poderá ser aberta uma ação civil contra o Departamento de Polícia ou ser aplicado um decreto para assegurar que sejam tomadas medidas rápidas para corrigir os problemas. A investigação foi motivada pelo assassinato de George Floyd. Ontem, o ex-policial Derek Chauvin foi considerado culpado pelo Tribunal do Júri. Ele está preso numa área isolada na única prisão de segurança máxima de Minnesota. O porta-voz do sistema prisional do estado disse que a medida é para garantir a segurança dele. Chauvin fica numa solitária durante 23 horas por dia. Só pode sair durante 1 hora para se exercitar. A soma das penas pode chegar a 40 anos. A sentença do juiz deve sair em 16 de junho. A violência policial e o racismo continuam sendo motivos de protestos no país. Em Columbus, no estado de Ohio, uma adolescente de 16 anos, negra, foi morta por um policial com um tiro nesta terça-feira. O caso está sendo investigado. Manifestantes saíram às ruas na cidade. E nesta quinta-feira começa o funeral do jovem morto com um tiro por uma policial também no Minnesota, no dia 11 de abril. Daunte Wright era negro e tinha 20 anos. Renata. Muito obrigada, Ismar. Ainda sobre o caso George Floyd, uma correção. Na edição de ontem, nós informamos, num gráfico e em fala minha, que o assassinato ocorreu no dia 25 de abril do ano passado. Foi em 25 de maio. Pelo erro, eu peço desculpas. Ainda hoje é a vitória do Palmeiras na Libertadores. E no próximo bloco, a expectativa sobre a participação do Brasil na cúpula de líderes sobre o clima.
véspera da reunião de chefes de Estado e de governo sobre o clima, a União Europeia anunciou hoje uma nova meta de redução das emissões de gases do efeito estufa, 55% até 2030. Os ambientalistas definiram o anúncio como uma farsa. Queriam um percentual no mínimo de 60% de redução na emissão de carbono pela União Europeia até 2030. Wendel Trio, diretor de uma aliança de ONGs ambientais, disse que a meta não representa a ambição do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura do planeta para 1,5 graus centígrados até o fim do século. Mas os políticos gostaram. Depois de 14 horas de negociações intensas, representantes dos países do bloco e do Parlamento Europeu anunciaram na manhã desta quarta-feira o acordo político provisório, com o estabelecimento de um novo corpo independente de cientistas que vai monitorar o cumprimento do tratado. Estamos muito satisfeitos. Essa é a lei das leis. A afirmação é do ministro do Ambiente de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, cujo país detém a presidência rotativa da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também se disse muito satisfeita. Nosso compromisso político de nos tornarmos o primeiro continente neutro para o clima até 2050 é agora também um compromisso legal e um compromisso com nossos filhos e netos. No início desta semana, o governo do Reino Unido disse que irá além da meta anunciada pela União Europeia. Os britânicos projetam para os próximos 15 anos que o dióxido de carbono deve ser cortado em 78% em comparação com os níveis de 1990. Joe Biden, no seu primeiro ato como presidente dos Estados Unidos, recolocou o seu país no Acordo Climático de Paris. Nesta quinta-feira, ele vai presidir uma cúpula virtual de 40 líderes mundiais. A cúpula, convocada pelo chefe da Casa Branca, está sendo vista como um marco importante para a Conferência sobre Mudança Climática da ONU, que vai acontecer em novembro na Escócia. E a União Europeia, com o acordo desta quarta-feira, quer se apresentar com uma mensagem reforçada de defesa do meio ambiente. Agora nós vamos mais uma vez a Brasília, porque o Brasil terá um papel especial nessa cúpula e não por bons motivos. O filme do governo Bolsonaro na área ambiental está muito queimado lá fora. Isso fecha portas para nós e eleva a expectativa em torno do discurso que o presidente fará no evento nesta quinta-feira. Ao vivo, o Fernando Rego Barros nos faz um relato sobre isso agora. Fernando, boa noite. A julgar pelas movimentações da véspera, parece que o presidente vai discursar em linha com o que tem dito o ministro Ricardo Salles, que é basicamente condicionar a proteção da Amazônia à ajuda externa. Isso, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Bolsonaro deve insistir na ideia defendida por Ricardo Salles de que o Brasil precisa de apoio financeiro dos países ricos e que poluem mais para poder intensificar a preservação do meio ambiente. Diplomatas dizem que o presidente vai tentar convencer o mundo de que está protegendo sim a Amazônia. A questão é que os investidores internacionais querem uma contrapartida, ações efetivas para barrar o desmatamento. O Brasil vem recebendo críticas, especialmente de países europeus que ainda não fecharam acordo com o Mercosul por causa da nossa política ambiental. Os Estados Unidos também já sinalizaram que, antes de qualquer ajuda financeira, querem que o governo brasileiro apresente resultados concretos. Os últimos números não ajudam. Um levantamento do Instituto Amazon mostra que, em março, a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos e que, nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, o Brasil também registrou recordes de desmatamento e será cobrado por esses números. O embaixador Marcos Azambuja, que foi o coordenador brasileiro na Rio 92, diz que não basta o governo tentar mudar o discurso se não apresentar resultados. E o cientista Carlos Nobre, especialista em mudanças climáticas,
afirma que não dá para passar uma mensagem irreal de que tudo anda bem com a política ambiental e que o problema é só falta de apoio financeiro. Vamos ouvir os dois. O problema hoje é que nós damos a impressão de que estamos procurando ganhar tempo e um pouquinho enganar os outros. Em outras palavras, a opinião pública internacional não é enganável. O mundo não é ingênuo. Mas o Brasil tem de voltar a falar aquela linguagem transparente de quem acredita no que está dizendo e não está usando argumentos. Não dá para fechar os olhos, não dá para fazer de conta que, por milagre, as coisas vão na direção certa, principalmente na Amazônia. Há que haver um gigantesco esforço de mudar a postura política e prática. O Brasil está sendo visto globalmente como um páreo ambiental, infelizmente, mas é um fato concreto que não há como negar. E se o Brasil não inverter a destruição da Amazônia, o Brasil vai ter um enorme prejuízo, um prejuízo de imagem, um prejuízo econômico para a economia brasileira. A política ambiental do ministro Ricardo Salles tem sido muito criticada também aqui. Entidades, organizações não governamentais, parlamentares e governadores mandaram cartas diretamente à cúpula criticando as medidas do governo. E ontem, servidores do IBAMA afirmaram que a fiscalização está parada por causa de uma mudança nas regras internas do Instituto. Não podemos esquecer também de que, na semana passada, o então superintendente da Polícia Federal do Amazonas encaminhou uma notícia-crime contra Salles. Alexandre Saraiva afirma que o ministro agiu para dificultar o trabalho de fiscalização ambiental. Bom, a cúpula de líderes sobre o clima começa às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Bolsonaro será o 6º líder mundial a falar e terá 3 minutos. Não vai ser fácil convencer o mundo de que estamos no caminho certo, não é, Renata? Nem um pouco, Fernando, e eu me despeço cumprimentando você e todos os colegas aí pelos 50 anos da Globo em Brasília, que coincidem com o aniversário da cidade, que nesta quarta fez 61. Boa noite para você, Fernando. E a cúpula do clima é o assunto desta quarta, com a participação da ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e de Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Você pode ouvir esse episódio do podcast tanto no G1 quanto nas plataformas digitais de áudio. A seguir, o Felipe Diniz atualiza a rodada na Libertadores e na Sul-Americana. Hora de bate-papo esportivo, hora do Felipe Diniz. Boa noite, Felipe. Tudo bem, Rê? Muito boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Felipe, vamos começar pela estreia do Palmeiras na Libertadores. O que você me diz? Foi sofrido, hein? Torcedor roeu as unhas em casa porque um jogo que aparentemente estava bem tranquilo para o Palmeiras ficou complicado no segundo tempo e foi só decidido no último lance. Vitória por 3-2. Isso é o mais importante. A gente vai mostrar os gols do Palmeiras contra o Universitário, lá no Peru. Depois do escanteio, Danilo abriu o placar, o volante, jovem garoto, estava ali como um centroavante, mandou para a rede 1-0. Aí o Rony recebeu um lançamento na esquerda, cruzou na medida para o Rafael Veiga. Está numa ótima fase, acertou um chutaço para fazer o segundo 2-0. Aí a coisa começou a complicar, olha, com a expulsão do Imperiore. Já tinha o cartão amarelo, fez a falta no Novik e acabou expulso. E na cobrança dessa falta, o Gutierrez, de cabeça, diminuiu, 2-1. 3 minutos depois, o Danilo tocou o braço na bola, o árbitro marcou o pênalti e o próprio Gutierrez marcou o segundo dele no jogo e o gol de empate do Universitário. E aí, aos 49 do segundo tempo, Renan, zagueiro de 18 anos, foi lá no último lance do jogo, cabeceou, botou a bola na rede e o Palmeiras estreou vencendo na Libertadores 3-2 sobre o Universitário, o campeão largou bem. O Atlético Mineiro, nem tanto, Renata, empatou por 1-1 fora de casa contra o Deportivo Laguaira. A gente vai mostrar esses gols agora, olha, bobeada na saída de bola do Atlético, aí o Martínez aproveitou. O zagueirão foi limpando todo mundo sem ser incomodado e tocou com muita categoria. Veja a facilidade que ele teve para entrar na defesa do Atlético e aí bater para vencer o Everson 1-0. O Atlético empatou, o Arana bateu forte, o goleiro deu rebote e o argentino Zaratio
estava ali na pequena área para mandar a bola para a rede. Final, Atlético e Laguaira, 1-1. Temos resultados da Sul-Americana também. Exatamente. O Ceará estreando na Copa Sul-Americana, havia muita expectativa, pena que não havia público no estádio, né? Muita gente esperando para ver o Ceará na Sul-Americana, mas o Ceará largou bem, venceu o Jorge Wilstermann da Bolívia por 3-1. Vamos mostrar os bem nessa bola. Pênalti para o Ceará. Mendonça, o colombiano, foi lá, bateu no centro do gol para fazer o segundo. O Jorge Wilstermann diminuiu também de pênalti. O telão em Fortaleza, Ceará 3. Jorge Wilstermann da Bolívia 1. O Bahia foi até o Uruguai jogar contra o Montevideo City Torque e foi bem, empatou por 1-1, não perdeu na estreia da Sul-Americana. O Montevideo City é um time do grupo City, né, do Manchester City, são vários times em poder do mesmo grupo no mundo. O Montevideo empatou com o Bahia nessa estreia da Sul-Americana 1-1, a gente vai mostrar os dois gols do jogo, começando com o cruzamento do Nino Paraíba. O Gilberto fez o pivô e o Rodriguinho bateu no ângulo. Rodriguinho está fazendo gol nessa temporada, é o quarto dele já na temporada 2021. Mas o Bahia cedeu o empate. O Allende, depois da jogada pela direita, bateu, o Douglas fez ótima defesa e o Pisiquilho mandou para a rede para empatar o jogo. Final, empate do Bahia no Uruguai, 1-1, Renata. Temos gols do Catarinense também, é isso? Exatamente, com Chapecoense e Metropolitano. A Chape não tomou conhecimento do adversário, fez 5-0 com muita facilidade. Vamos mostrar os 5 gols da Chape, começando com a ótima jogada do Busanello pela esquerda. Ele cruzou, o Breno tentou tirar, mandou para a rede, gol contra do jogador do Metropolitano, 1-0. Aí o Giovani, também pela esquerda, bateu cruzado, o goleirão não esperava, a bola entrou, 2-0. O Laércio de cabeça fez o terceiro da Chapecoense. Aí a gente vai ver o gol em que o Giovani passou para o Fabinho e o Fabinho fez o primeiro dele no jogo, na saída do goleiro, e o próprio Fabinho vai fazer o 5º gol da Chape, da entrada da área. Ele acerta um belo chute no ângulo, que golaço do Fabinho. Chapecoense 5, Metropolitano 0. A Chapecoense é líder do campeonato. O Metropolitano, com essa derrota, acabou rebaixado. E olha, Renato, o Criciúma, um time tão tradicional de Santa Catarina, hoje perdeu do Avaí por 1-0. Também foi rebaixado pela primeira vez na sua história, rebaixado o Criciúma no Campeonato Catarinense. Figueirense, outro time grande de Santa Catarina, não conseguiu se classificar entre os 8 primeiros que avançaram à próxima fase. Fase ruim para muita gente graúda por lá. Exatamente. Agora, Felipe, para encerrar, o Grêmio tem um novo técnico. Exatamente. Tá aqui, ó. Thiago Nunes, técnico que foi campeão da Copa Sul-Americana de 2018 e também da Copa do Brasil de 2019 com o Atlético Paranaense. É o novo técnico do Grêmio, vai ter a dura missão, né, Renato? De substituir o emblemático Renato Gaúcho no cargo, o Renato que ficou mais de 4 anos no cargo. O último clube do Thiago Nunes foi o Corinthians, não foi tão bem assim lá, saiu em setembro do ano passado, não tinha trabalhado, não trabalhou mais depois da saída dele do Corinthians, e com o Grêmio, o Thiago assinou um contrato com duração até o fim de 2022. Vai iniciar a caminhada, então, no Grêmio agora o Thiago Nunes. Com um detalhe, viu, Renato? O Thiago já trabalhou no Grêmio, mas nas categorias de base, entre 2013 e 2014, ele foi técnico do time Sub-15 do Grêmio. Então, tá voltando a uma casa que ele conhece, de agora para treinar o time profissional. Então Exatamente. tá. Felipe, muito obrigada pelas informações. Obrigado a você. Te espero amanhã. Amanhã estarei de volta. Boa noite a todos. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1 e a seguir tem Conversa com Bial. Boa noite para você. Até amanhã.